Administração e Magistério das Séries Iniciais, para dar entrada ao recinto, juntamente com o paraninfo, professor Eduardo Pereira Terrial, e patrona, professora Nelly Borges de Convido a formanda Simone Maria da Silva para proferir seu discurso em nome dos formandos do curso de Pedagogia, Habilitação e Magistério das Séries Iniciais. Autoridades presentes, senhores professores, queridos pais e familiares, amigos, demais formandos. Enfim, é chegado o grande dia. A caminhada foi longa, com muitas etapas e dificuldades a serem vencidas. Mas neste momento, é clara em nossos corações a certeza de que estes anos de convivência e dedicação valeram a pena, já que o resultado é compensador e gratificante. Hoje percebemos que já não somos mais os mesmos. Quando ingressamos na faculdade, cheios de sonhos e expectativas em relação ao futuro, não imaginaríamos, talvez, o quanto cresceríamos e nos tornaríamos amigos, capazes de repartir os mesmos ideais e de lutar pelos mesmos objetivos. Certamente evoluímos e amadurecemos, nos tornamos mais críticos e conscientes do grande papel da educação para a vida das pessoas e, sobretudo, da responsabilidade que assumimos a partir desta noite perante todos vocês que me ouvem e que representam as crianças que nos serão confiadas. Nosso compromisso é com elas e queremos firmá-lo durante nossa carreira profissional com muita honra e dignidade, fazendo jus ao título de pedagogos e de mestres que hoje recebemos. E ser mestre é buscar ser diferente. Ser mestre não é ser absoluto, onipotente e estar na condição de dono da verdade, de rei de saber. Ser mestre não é tolerar a existência do outro, permitindo apenas que ele seja diferente, pois quem tolera somente concede, e essa não é verdadeiramente uma relação de igualdade, mas de superioridade. Ser mestre é ser orientador e amigo, guia e companheiro. É alguém que educa com consciência, sabedoria e responsabilidade, pois é exemplo de dedicação, de doação,
amor ao que faz. E quando falamos em mestres, não podemos esquecer daqueles que estiveram conosco em nossa caminhada, aos que compartilharam sem medo seus conhecimentos e nos auxiliaram na busca da realização de nossos ideais, nossa gratidão. Aqueles que se limitaram a ser meros professores ou que por algum motivo não foram nem mestres, nem amigos, só nos resta a compreensão. Não poderíamos também deixar de falar aqueles que convivem conosco, unidos por laços de afetividade, e sabemos o quanto foi difícil vivenciar ausências nossas e pedir que nos perdoem por tantas caras feias, impaciências, esperas, cansaços. Dizer ainda como foi importante compartilhar com vocês nossas conquistas, alegrias, deslumbramentos, sonhos. E acima de tudo falar o quanto foi importante sentir o amparo e a confiança que nos fez superar os tantos desencontros destes anos. É por isso que estamos todos aqui, hoje, juntos. Muito obrigada a todos vocês, não importa quantos nomes vocês tenham. Em nome dos formandos do curso de Pedagogia, Habilitação e Magistério das séries iniciais, requeiro a colação de grau. Formandos do curso de Pedagogia, Habilitação e Magistério das séries iniciais. Alessandra Beltrame. Eu, Maria da Graça Soares, diretora-geral do Centro de Ciências da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, e por delegação do magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, de acordo com a legislação vigente, confiro o grau de licenciado em Pedagogia, Habilitação e Magistério das séries iniciais. Ana Beatriz Marinho. Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, Habilitação e Magistério das séries iniciais. Ana Paula Carlos dos Santos. Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, Habilitação e Magistério das séries iniciais. Andréa Souza Coelho Peter. Confira-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, Habilitação e Magistério das séries iniciais. Andréia de Bem Machado Cabral. Confira-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, Habilitação e Magistério das séries iniciais. Cíntia Vieira. Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, Habilitação e Magistério das séries iniciais. Cristina Eni Maciel.
Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, habilitação, magistério das séries iniciais. Denise Helena Cunha. Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, habilitação, magistério das séries iniciais. Elke Elizabeth. Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, habilitação, magistério das séries iniciais. Flávio da Silva Azevedo. Gisele Terezinha Gil. Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, habilitação, magistério das séries iniciais. Haroldo Johnson Correia Cobra. Confira-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, habilitação, magistério das séries iniciais. Luciana Napoleão Inácio Pedro. Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, habilitação, magistério das séries iniciais. Patrícia da Cunha Costa. Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, habilitação e magistério das séries iniciais. Simone Maria da Silva. Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, habilitação, magistério das séries iniciais. Valéria Moreira Trilha. Confiro-lhe o grau de licenciado em Pedagogia, habilitação, magistério das séries iniciais. Convido a paraninfa professora Gladys Mari Teves, a horas do curso de Pedagogia, Habilitação e Magistério das Séries Iniciais, para proferir sua mensagem aos formandos. Autoridades presentes, familiares e demais convidados dos formandos, queridos afilhados. Inicialmente eu gostaria de dizer que foi um prazer imenso ter sido convidada como paraninfa da turma de Magistério e Séries Iniciais. Apesar de eu não ter sido professora da habilitação,
A gente se encontrou na 6ª fase, na disciplina de currículos e programas. Eu tenho, pela questão da formação do professor das séries iniciais do ensino de 1º grau, uma grande paixão, tendo sido essa a temática da minha dissertação de mestrado. No primeiro momento, eu pensei em falar aqui sobre a educação brasileira e seus problemas, sobre a precariedade do ensino público brasileiro e sua relação intrínseca com a precariedade de vida do público nesse país, com a ofensiva neoliberal à educação brasileira, mas eu acho que essas questões já foram suficientemente discutidas por vocês no curso. Eu decidi, então, iniciar minha fala com uma provocação de Rubem Alves, extraída do célebre livro de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela. O momento em que a filha de um coronel diz à mãe que pretendia casar-se com um professor, ao que a mãe retruca numa clássica lição de realismo político. E o que é um professor na ordem das coisas, ela diz, que tem o ensino a ver com o poder? Como podem as palavras se comparar com as armas? Por acaso a linguagem já destruiu e já construiu mundos? Parece que o destino do educador reside na resposta a esta questão. Se fazemos a nossa aposta em que o mundo humano é regido por leis idênticas àquelas que movem o universo físico, se acreditamos que a sociedade tem o estatuto de coisa, se aceitamos que o futuro não passa por dentro do que pensamos e do que dizemos, em resumo, se não arriscamos tudo na confiança de que a palavra tem um poder criador, resta-nos então uma única opção, o silêncio. É muito revelador que Marx, para destruir os hegelianos, que acreditavam que também as palavras entram na argamassa com que a sociedade é construída, o tivesse feito justamente com auxílio de palavras, na sua ideologia alemã. Se as palavras são vazias de poder, por que usar tantas palavras para discutir o poder? O fato é que todos aqueles que ainda têm a ousadia de falar e de escrever, acreditam, ainda que de forma tênue, que o seu falar faz uma diferença. O trabalho pedagógico escolar, cuja especificidade é trabalhar para ou com as consciências dos alunos, não tem poderes para mudar direta e imediatamente a realidade. A educação atua de modo indireto e imediato, agindo sobre os sujeitos ou sobre os futuros sujeitos da prática, os trabalhadores. Estes, sim, encontram-se na condição de agentes sociais reais. Daí o entendimento da educação como uma atividade mediadora no interior da prática social global. Isso é de crucial importância para o educador, e dessa crença depende o seu sono e o seu acordar. Porque com que instrumentos trabalha o educador? Com a palavra. O educador fala. Mesmo quando o seu trabalho inclui as mãos, como o mestre que ensina o aprendiz a tocar o instrumento, todos os seus gestos são acompanhados de palavras. São as palavras que orientam as mãos e os olhos. Vocês que acompanharam o documentário Raízes Negras, se lembrarão de que quando Kunta Kinte foi vendido a um dono, um novo nome lhe foi dado. E isso não foi acidental. O primeiro ato de domínio exige que o dominado esqueça o seu nome, perca a memória do passado. A perda da memória é um evento escravizador. Na linha que vai de Platão a Freud, o evento libertador exige que sejamos capazes de dar nomes ao nosso passado. A lembrança é uma experiência transfiguradora e revolucionária. Tanto assim que Marcuse chega a se referir à função subversiva da memória. Futuros professores, professoras, é necessário lembrar, recuperar a memória dos momentos em que o mundo foi instaurado. Lá, quando a criança, com seus olhos virgens, olha para o todo amorfo e inominável ao seu redor, e a desordem gira em torno dela, até que a palavra lhe é dirigida, dando nomes, fazendo nascer um mundo. No princípio era a palavra, não qualquer palavra, porque as palavras eficazes são aquelas que partem daqueles que têm com a criança um destino comum, aqueles para quem a criança importa, porque ela será uma companheira numa mesma habitação, seja casa, seja vila, seja escola. Escolas também são habitações. E ali descobrimos que cada pessoa que entra em contato com uma criança é um professor,
que incessantemente lhe ajuda a compreender o mundo. Mas afinal, o que é um professor na ordem das coisas? Talvez que um professor seja um funcionário das instituições, um especialista em reprodução, uma peça no aparelho ideológico do Estado. Educadores, ao contrário, são fundadores de mundo, mediadores de consciência, pastores de projetos. A formação desse educador não se dá em 4 meses ou em 4 anos. Eu acredito que o curso tenha sido apenas o início para um trabalho intelectual maduro e crítico. O vir a ser está nas mãos de vocês. Eu gostaria que vocês formassem intelectuais tão bons ou melhores do que vocês. Pensem nisso ao longo de suas vidas. Felicidades. Os formandos do curso de Pedagogia, Habilitação e Magistério das séries iniciais farão uma homenagem aos professores João Aderson Flores, Nelita Bortolotto, Silvio Luiz Lundrizac Vaz, Valdir Berno, representado pelo seu filho Henrique Berno, e a aluna Cíntia Vieira.
Acho que isso. Mas o teu primo está em cargo administrativo, né? Tá, ele está no lugar do Wilson agora. Tem? Ele está no lugar do Ah, tá no lugar Wilson. do Wilson? Tá. E ele não quer devolver o cargo pro Wilson quando o Wilson voltar. Mas ele não vai prejudicar vocês? Não,